Boa noite, querido. Quero já pedir para você abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20. Antes da gente entrar aqui no texto, queria avisar uma bênção, né, na nossa igreja, que a gente vai começar a partir de outubro, primeira quarta-feira de outubro, a gente vai começar um novo grupo pequeno aqui na Redondeza, um grupo pequeno lá na casa de Pedro e Mariana. Eu não sei exatamente dizer onde é para quem mora na Redondeza, eu sei que é subindo aqui para cima, tá? Mas a gente quer encorajar você que mora por perto, a estar lá conosco na primeira quarta-feira às 8 horas da noite. A gente vai estar se encontrando lá na casa de Pedro e Mari para dar start aí, início a esse novo grupo pequeno, tá bom? Então coloca aí na tua agenda para que você possa estar conosco. Vamos abrir então em Apocalipse, deixa eu abrir agora aqui, capítulo 20, vamos continuar os nossos estudos que temos feito. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 10, mas o nosso tema hoje, o que a gente vai pensar hoje vai ser do verso 4 até o verso 10. Mas para que a gente possa ler o trecho inteiro, abra então comigo o versículo 1 até o 10, e aí depois eu quero orar com você, para que então a gente possa meditar na palavra de Deus. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti com o coração humilde, reconhecendo o nosso lugar, nossa limitação, nossa própria capacidade humana e racional de compreender coisas tão profundas. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo para nos iluminar a mente, para nos fazer enxergar a profundidade da Tua palavra. Que assim seja, ó Deus, que os nossos corações aqui saiam hoje encorajados
no Senhor, no teu Evangelho, mas também desafiados no Senhor e no teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero pensar com vocês a partir do verso 4 ao 10, mas não tem como a gente ir direto aos versos e trabalhá-los sem antes fazer um breve resumo do que a gente já tem falado aqui há algum tempo. É importante a gente lembrar, no primeiro momento, mais uma vez, que o livro de Apocalipse é um livro escrito em ciclos, não é um livro que deve ser lido de forma cronológica, do capítulo 1 até o seu último capítulo, como se os eventos que acontecessem ali fossem eventos sequenciais, um acontecendo atrás do outro. Pelo contrário, a gente entende que o livro de Apocalipse, ele é dividido em 7 ciclos, isto é, nós temos o início de um ciclo e a finalização desse mesmo ciclo durante 7 vezes no livro de Apocalipse. E que período é esse? Esse período é desde a vinda do Senhor Jesus à terra até a sua segunda vinda, até o retorno do Senhor. Então, este mesmo ciclo, ele se repete 7 vezes, e como a gente tem visto aqui, a cada momento há uma ênfase diferente se tratando desse período. Então, nós já ouvimos aqui sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas, e a cada ciclo desse o Senhor reconta a mesma história, todavia com ênfases diferentes. Ao final do capítulo 19, nós temos a finalização do que a gente chama de 6º ciclo, e então no capítulo 20 nós temos a inauguração, o início desse último ciclo do livro de Apocalipse. E é curioso porque, como vimos da última vez, a grande quantidade, a maioria das heresias ou dos erros a respeito da escatologia, né, da doutrina do fim do mundo, se dá exatamente por essa má leitura do livro de Apocalipse. Então, se você lê o texto de forma cronológica, você dificilmente vai conseguir compreender que o que acontece no capítulo 19, na verdade, está tratando no mesmo período que acontece o capítulo 20, todavia com ênfases diferentes. O que é importante então aqui para a gente? Primeiro, lembrar a você um nomezinho que a gente trabalhou da última vez, que é o nome da doutrina ou da linha de pensamento que nós cremos como igreja reformada, que é o amilenismo. O amilenismo nada mais é do que a doutrina que acredita que Jesus, ele já está reinando hoje. Desde que o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus, o Senhor Jesus já reina sobre o mundo. Em contrapartida, alguns outros pensamentos, outras doutrinas, creem que esse milênio, esses 1000 anos que o texto de Apocalipse se refere, na verdade só acontecerá no futuro, ou seja, lá no futuro o Senhor Jesus voltaria, e então se estabeleceria aqui na terra 1000 anos literais, ou seja, de fato 999 mais um, literalmente, que o Senhor reinaria com o seu povo e depois viria o fim, o que nós não cremos. O que é importante então aqui para a gente? Entender essa cronologia para que a gente se estabeleça aqui. Nós temos, se você acompanhou ao longo do tempo as nossas exposições, você deve lembrar que o Senhor, ele é assunto aos céus, ele é recebido nos céus, como o Cordeiro de Deus, como aquele que é coroado pelo próprio Pai, aquele ao qual os anciãos se ajoelham diante dele, o adoram, esse mesmo Cordeiro que tomou o livro que tinha os 7 selos, esse Cordeiro que abriu os 7 selos, esse Cordeiro que lutou e pelejou contra o diabo e seus anjos no céu. Então eles foram expulsos dos céus e enviados à terra, para aqui ficarem confinados até o seu último dia. O que nós vimos então da última vez, e aí eu peço então para que você volte seus olhos para o texto, que o verso 2 então diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
Satanás e o prendeu por 1000 anos. E aqui a gente viu que essa prisão se refere, na verdade, a uma característica da atuação do dragão, a característica da atuação do diabo no mundo. O diabo foi limitado naquilo que ele tinha o propósito de fazer. O verso 3 então diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que é que diz o texto? Não mais enganasse as nações. Esse foi o objetivo pelo qual o diabo foi preso, nesse período de 1000 anos. E lembre-se, 1000 anos aqui é uma simbologia, não é um número literal, mas aponta para um período específico de tempo completo, que o Senhor determinou para que isso acontecesse. O fato é que agora o diabo, ele está preso, ele está limitado, ele não tem mais agora a capacidade de enganar e manter as nações na escuridão, como se tinha no Antigo Testamento. Mas agora ele está limitado pelo Senhor, tanto que durante várias e várias vezes, repetidas vezes, nós ouvimos aqui o próprio texto de João dizendo: olha, o Evangelho agora vai avançar. Inclusive o primeiro selo é sobre isso. O cavalo branco, o cavaleiro branco que avança para vencer, e o Evangelho ele avança, não há quem impeça o avanço do Evangelho em nenhum momento, até que então ele seja solto novamente, o que nós vamos tratar no verso 7. Todavia, volte seus olhos mais uma vez para o verso 4, para que a gente então compreenda o desenrolar dessa história. O diabo então, o dragão foi preso, e um detalhe aqui também importante lembrar, que no capítulo 19 nós vimos que o falso profeta, ou seja, as duas bestas, os aliados do dragão e a grande Babilônia, o terceiro aliado do dragão, já foram condenados, já foram presos, tá? Nós vimos isso no capítulo 19. Aqui então a gente tem narrando esse mesmo período, essa mesma parte da história, todavia agora com a ênfase em Satanás. O que é que aconteceu com ele desde a ascensão do Senhor e o que tem acontecido então até a volta do Senhor. Então o apóstolo João no verso 4 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Primeira coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção é para a ideia de tronos em Apocalipse. Toda vez que Apocalipse se refere a tronos, ele sempre aponta para tronos no céu. Sempre é o Senhor que reina, sempre é o povo do Senhor que reina com ele. Quando vimos lá atrás sobre o Senhor Jesus, quando ele sobe aos céus e é recebido nos céus, diante dos 24 anciãos, se refere também a um trono que está no céu. O que importa aqui, querido, é que o trono aqui, ele não está localizado na terra, mas ele está localizado no céu. E o texto faz questão de fazer um contraste aqui para mim e para você. Pense comigo, Satanás, o dragão, a antiga serpente, está preso, está limitado, ele não tem o poder mais de enganar as nações. E em contrapartida, nós temos almas reinando com Cristo, almas reinando, veja o que diz o verso 4, que estão sentadas e que têm a autoridade de julgar. Olha o que continua dizendo o texto: vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A quem o texto está atribuindo que está assentado nesse trono, o qual julga? Ele está atribuindo, o próprio apóstolo João está atribuindo a esses que estão assentados nesses tronos, o povo de Deus, aqueles que foram mortos decapitados. Mas não só esses, aqueles que também morreram por causa da palavra de Jesus,
por causa do testemunho de Jesus, esses estão assentados no trono. E aqui é interessante porque começamos a ter um vislumbre de como que as coisas funcionam. Enquanto que o diabo, o dragão, a antiga serpente está preso, está limitado, do outro lado, a alma dos santos que estão aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, esperam no trono, assentados, que irão julgar então o diabo e todo aquele que não crê no Senhor. Qual é o ponto aqui, querido? Diferentemente do que a gente ouve, e principalmente se você é de igreja evangélica, cristã há mais tempo, o texto atribui ao céu não o destino final do homem. O céu não é o lugar onde o homem vai passar a sua eternidade com o Senhor, mas o céu é o lugar onde o homem, aqueles que estão em Cristo, aguardam até a segunda vinda dele. Observação, a alma dele aguarda a segunda vinda. Lembra que aqui diz o texto, nós vamos chegar lá, mas quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. O nosso corpo será feito uma nova obra, um novo corpo, nova natureza. Então as almas que estavam no céu aguardando o retorno de Jesus se juntarão ao nosso corpo glorificado, para então reinar com o Senhor eternamente. E aqui então há essa primeira distinção que eu quero que você guarde no coração, é que o céu não é o destino final do crente, o céu é o que nós chamamos de um estado até que o Senhor volte. Se eu ou você formos chamados para o Senhor hoje, ou antes da segunda vinda do Senhor, nós aguardaremos a segunda vinda do Senhor no céu, a nossa alma aguardará lá. Até que no último dia, nós seremos ressuscitados, e a nossa alma reencontrará então nosso corpo agora glorificado. Mais uma vez, esses, o que é que diz o final do verso 4? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez essa referência. Os novos céus e a nova terra é o lugar onde os homens e as mulheres que amam ao Senhor estarão no último dia. Todavia, até lá, o texto diz, eu e você vivemos e reinamos com Cristo durante 1000 anos. Perceba que coisa curiosa, embora o texto aqui está se referindo àqueles que já morreram, que estão assentados no trono, o texto se refere a esses como aqueles que têm vida, aqueles que, embora mortos no seu corpo, eles são vivos porque estão com Cristo. Mas aí o texto não para, continua, então o verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aqui um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, é que os estudiosos dizem que o termo usado aqui para reviveram, perceba o texto, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Na verdade, a melhor palavra que se encaixaria aqui não seria um reviveram, porque ele não está se referindo ao último dia, onde nós vamos morrer, ou os ímpios, os incrédulos vão morrer e reviver, mas ele está se referindo aqui ao tempo de agora. Então aqui a melhor tradução seria, na verdade, os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Isto é, hoje, os mortos, eles não vivem até que então, no último dia, o Senhor não volte. Esta é a primeira ressurreição. E aí no verso 6 ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte quando? Estão acompanhando aí? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então perceba, aqui tem também o apóstolo João, se usa aqui muito da literatura hebraica exatamente para fazer essa contraposição, morte, ressurreição, primeira morte, segunda morte. Então o que eu quero que você entenda aqui, querido, que o maior desejo do apóstolo João nesse pequeno trecho é trazer ao nosso coração a ideia de que as almas daqueles que morreram, elas estão aguardando alguma coisa, sejam esses que estão com Cristo, que estão aguardando no céu, ou sejam aqueles que não estão em Cristo, que aguardam então no que nós chamamos de inferno. As suas almas aguardam no inferno, no grego mais especificamente no que conhecemos como Hades. Todavia, no último dia, esses que não amam ao Senhor, eles não passarão a eternidade no inferno ou no Hades, mas a palavra de Deus se refere ao lugar, ao destino final dos incrédulos, como sendo o lago de fogo. Qual é a primeira morte, então? A primeira morte, tanto nós quanto os incrédulos passamos. O Senhor Jesus, o Senhor Deus fez um pacto com o homem, lá no Jardim do Éden, dizendo a ele que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. A primeira morte, querido, é essa morte física. Você deve concordar comigo, seja você crente ou você incrédulo, todos nós morremos, fisicamente falando. Essa morte que é consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo, ela não tem muito a ver com a nossa fé, no sentido de que a nossa fé não nos impede, não impede o nosso corpo se separar da nossa alma, não nos impede de morrer hoje, ainda nesse mundo de pecado. Mas existe uma segunda morte, que é chamada da condenação eterna. Essa é a morte que o Senhor nos livra. Essa é a morte que o Senhor, em Cristo Jesus, nos livra. Todavia, os incrédulos, aqueles que não amam ao Senhor, esses passarão pela primeira, mas também passarão pela segunda morte. E qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a subida das almas aos céus. A primeira ressurreição, querida, é quando eu e você, crentes em Cristo Jesus, com o nosso coração restaurado no Senhor, morrermos para nos encontrar com o Senhor. Essa é chamada na palavra de Deus como a primeira ressurreição. A nossa primeira morte é também chamada de a primeira ressurreição, porque nós somos, embora morrermos, embora a gente vá morrer no nosso corpo físico, mas no último dia nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Embora a gente padeça nessa terra, mas a nossa alma vai aguardar o Senhor nos céus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo. Mas existe também a segunda ressurreição, que é a ressurreição física, que é quando, de uma vez por todas, o ciclo vai fechar. É quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória, destruir o diabo, destruir todo esse mundo de pecado, criar novos céus e nova terra, e então, com os corpos glorificados, com as almas purificadas pelo Senhor, nós iremos mais uma vez viver eternamente com o Senhor em carne e osso, só que agora sem pecado. Isso é o que nós conhecemos como a segunda ressurreição. João, querido, deixa muito claro aqui a diferença entre o estado das almas dos crentes e o estado das almas dos incrédulos no período do milênio, que é sobre o que a gente está tratando. Nesse período dos 1000 anos, nesse período onde o Senhor sobe aos céus e a gente aguarda a sua vinda, nós temos o céu como sendo o destino temporário dos crentes e temos o inferno como sendo o destino temporário dos incrédulos. Até que no último dia, então, os crentes serão ressuscitados para viverem eternamente com o Senhor nos novos céus e nova terra,
e os incrédulos então serão condenados junto com o diabo para o lago de fogo. Isso é um detalhe importante, querido. O diabo, ele não vai reinar no lago de fogo. Ele não vai lá, como normalmente a gente vê em histórias e filmes, com um tridente, não é? Reinar sobre aqueles que estão sofrendo lá. Não, a palavra de Deus nos diz que ele vai para lá também para sofrer, também para ser condenado. Essa é a sentença dele. Todavia, vou pedir para você voltar no verso 3, no finalzinho dele, onde o texto diz: depois disto, ou seja, depois que se completarem os 1000 anos, o que é que vai acontecer? É necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Ou seja, vai chegar um determinado período em que essa prisão, essa limitação do diabo será liberada. O Senhor irá soltá-lo. Então esse é o período que nós conhecemos como a grande tribulação. Agora é o período onde o diabo, ele vai com todas as suas forças tentar seduzir, tentar convencer, tentar trazer o máximo possível de escuridão aos olhos daqueles que ainda estarão aqui na terra. E nós passaremos por esse período. E aqui é uma diferença também das linhas da escatologia que a gente falou da última vez. Existem algumas linhas que não acreditam que a igreja passará pela tribulação. Mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela é muito clara e simples no decorrer dos fatos. Existe um milênio só, que é o que nós vivemos. Ao final desse milênio, o diabo, o dragão, será solto por um curto período de tempo, e depois virá o fim. Agora volte seus olhos para o texto, verso 7. Quando, porém, o que é que diz o texto? Se completarem os 1000 anos, ou seja, quando aquele período de tempo que o Senhor determinou se completar, o que é que vai acontecer? Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então o apóstolo João já traz aqui para a gente várias coisas interessantes. Primeiro é que o diabo, ele só será solto, Satanás só será solto no tempo determinado pelo Senhor. Ele não tem nenhuma possibilidade de ser solto antes disso. E ele, ao ser solto, vai sair para seduzir as nações de toda a terra. O Senhor Jesus traz muitos detalhes interessantes sobre como será esse período. A palavra de Deus, de forma geral, ela nos dá várias direções, embora não fale exatamente quando, mas nos dá várias dicas de como que será esse período da grande tribulação, quando Satanás for solto no final, ao término do milênio. Eu quero pedir então para você abrir sua Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Eu quero ler com você do verso 3 até o verso 14. E aqui o Senhor Jesus, ele está conversando com seus discípulos. Então os discípulos questionam um pouco ao Senhor sobre como será o futuro. Então o Senhor Jesus dá essas explicações e esses detalhes acerca de como será quando o diabo, o grande dragão, for solto ao término do milênio. O texto diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu:
vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebe? O Senhor Jesus traz realidades, o engano, rumores de guerra, e ele diz assim, olha, isso vai acontecer, vocês vão ver isso, mas ainda não é o fim. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, o que é isso? O princípio das dores. Mais uma vez, ele diz, vocês vão ver essas coisas. Isso vai acontecer, mas isso ainda não é o fim. 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Presta muito bem atenção, querido, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, querido, o dragão for solto, haverá engano, haverá guerras, haverá caos, mas não só nesse contexto geopolítico. O texto diz que nós seremos atribulados, nós seremos mortos. O texto diz que muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, mas isto ainda não é o fim. O fim não se dará porque o mundo estará um caos. O fim não se dará porque nós estaremos sendo perseguidos. O texto diz no verso 14 que um fim se dará porque o evangelho foi pregado a todo mundo para o testemunho das nações. Perceba, nós vivemos, querido, no tempo onde há uma institucionalização do mal. Antigamente, você que é mais antigo deve saber mais que eu, é fato que o homem foi pecador durante toda a história. Todas as épocas o homem pecou. Mas antigamente as pessoas tinham pelo menos um pouco de vergonha, dependendo do que fosse. As pessoas, elas não se colocavam à vista das outras se elas tivessem cometido determinadas coisas. O que não é o caso na nossa época. E a tendência é piorar. Nós temos visto, na verdade, em vários casos, em vários contextos, na verdade, o pecado sendo colocado como algo parecido com a virtude. Determinadas coisas, elas são tidas como coisas que devem ser praticadas, porque elas são boas, ou supostamente boas. E isso é exatamente o que a palavra de Deus chama desse desenrolar, dessa preparação que o diabo, que embora hoje ainda não tenha esse poder, mas que ele tem preparado o mundo e desenrolado, tentado mexer na história de alguma forma, para que quando ele for solto, ele consiga com mais vigor alcançar o seu objetivo. Obviamente, todos os movimentos dele são feitos de acordo com a vontade de Deus. Mas o fato é que, embora preso, embora limitado hoje, ele ainda tenta manipular as coisas e preparar o campo e o terreno
para que quando ele seja solto, ele consiga de forma muito mais fácil e rápida seduzir as nações. É isso que temos visto, querido, no secularismo. O secularismo, de forma assombrosa, tem avançado em todas as esferas da nossa sociedade, seja na esfera política, seja na esfera da educação, seja na própria igreja, seja na família, não importa onde você pense o lugar, o fato é que o secularismo, ele está entranhado em todos eles. Ele tenta nos convencer, nos seduzir de coisas que pela nossa fé são contrárias à palavra de Deus. O fato é que o Senhor Jesus, ele alerta os seus discípulos, assim como nós também, de que serão tempos difíceis e esse dia chegará. Agora, abra comigo, querido, em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Aqui mais uma vez o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Se você lembra bem, o que a palavra de Deus narra a respeito da época da época de Noé, é que era uma época onde a incredulidade, onde o pecado tinha tomado conta de toda a terra. Ele tinha chegado ao seu patamar mais alto. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Mas então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Perceba, aqui é uma referência ao juiz de Deus. Ao juiz de Deus devido às práticas de pecado que eram experimentadas nesse povo. Na época de Noé, nós temos... O que é que se casavam e davam-se em casamento? O Senhor Deus tinha instituído para que o povo dele, aqueles que eram seus, se casassem com aqueles que o Senhor tinha decidido. E então o povo começa a se casar com pessoas de outros povos. Quando a gente vê o texto de Ló, ele faz essa mesma referência. Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles praticavam coisas pecaminosas. E então, quando Ló sai de Sodoma, chove fogo do céu, enxofre e destrói a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Percebe? Há aqui um processo que o Senhor estabeleceu. Um processo que nós não temos visto ele pela primeira vez no mundo, nem vamos ver apenas essa vez. Nós já vimos essa história ser contada há muito tempo. Todavia, no último dia, quando o Senhor Jesus vier, será de uma vez por todas. Não haverá outra história a ser contada, contando essa volta do Senhor. Como nós temos visto aqui, a história de Noé sendo recontada e a história de Ló sendo recontada. Pelo contrário, com a vinda do Senhor, toda essa impureza, tudo isso que é pecado, vai ser colocado por água abaixo, ou melhor, fogo abaixo, com a vinda do Senhor. Agora eu quero chamar você a andar um pouco mais e abrir em 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma descrição e um norte
sobre o iníquo, o homem da piedade. Nós cremos, querido, que nesse período onde Satanás será solto durante o tempo, nós teremos a encarnação de uma pessoa que será conduzida pelas forças malignas para efetivar os desejos do maligno. 2 Tessalonicenses 2, 1 até o 10 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7, então: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Perceba, o espírito do anticristo já opera. A obra do diabo tentando enganar e conduzir o seu povo para o abandono do Senhor, e aqueles que estão fora para mais distante ainda, está em operação. O texto diz: todavia, haverá um dia em que esse iníquo irá se revelar. Ele virá à tona, para que então o Senhor Jesus... E o texto, querido, é muito interessante. Ele diz que ele virá à tona para uma coisa: para que o Senhor Jesus possa destruí-lo com o sopro da sua boca. Ele diz que o iníquo, ele simplesmente vai se mover naquilo que o Senhor Deus estabeleceu para ele, para que então, com a manifestação da vinda do Senhor Jesus, ele seja destruído. Volte seus olhos mais uma vez para Apocalipse. Então, no verso 8: e sairá a seduzir as nações, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de destruí-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. E aqui é uma referência exatamente a esse período onde o povo de Deus, ele será fustigado, será apertado. Ele será solto. Então, com todo o poder que o diabo tem, ele vai fazer o quê? Ele vai sitiar um acampamento dos santos e a cidade querida. Obviamente, aqui a linguagem é simbólica. Não há um exército de pessoas e demônios com espadas e etc., ou armas, mas a ideia aqui é simbólica. Ele será solto e tentará a todo custo matar, destruir aqueles do Senhor, ou seja, o acampamento dos santos, a cidade querida. Só o que é que acontece? O que é que o texto diz? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou.
Você percebe que a Bíblia ela não dá nenhum gostinho de uma guerra. Ela não dá em nenhum momento uma dúvida se o Senhor Jesus vai vencer ou não nesse último dia. Ele não dá em nenhum momento um esforço muito grande da parte de Jesus para vencer essa guerra. Lembre-se, aqui a gente está falando da segunda vinda do Senhor. Quando termina o milênio, ele será solto, o grande dragão, durante um breve período de tempo, para que então o Senhor Jesus venha e o destrua de uma vez por todas. Não é, querida, a primeira vez que a gente vê narrado uma guerra, ou uma suposta guerra. A palavra de Deus sempre faz questão de nos mostrar que no último dia o Senhor Jesus, ele já venceu. Não haverá aqui uma batalha ferrenha, onde o Senhor Jesus vai ter muito trabalho, onde as hostes celestiais terão muito trabalho contra os demônios, eles vão guerrear, não. A palavra de Deus, em alguns lugares, como a gente leu agora há pouco, diz que o Senhor Jesus destruirá ele com um sopro. Em outros lugares diz que a manifestação do Senhor Jesus já vai destruir todas as coisas. E aqui, o texto diz, fogo do céu desceu e os consumiu. Então nós temos, de fato, o fim do mundo, como nós o conhecemos. Verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Lembra no capítulo 19, que a gente viu que a grande Babilônia e os aliados do dragão tinham sido condenados? Lembra, o apóstolo João está contando o mesmo período de tempo, a mesma história, só que agora da perspectiva de Satanás. O que é que vai acontecer com ele nesse período? Aquele mesmo lugar que a besta estava, que o falso profeta estava, agora também o dragão vai ser enviado para lá. E eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Depois disso se seguirá o juízo, e então o Senhor estabelecerá novos céus e nova terra. Querido, o que é que eu quero que você guarde no coração? Primeiro eu quero chamar você que crê no Senhor Jesus a ter passos de perseverança nessa terra. Não é novidade para nós que teremos tempos difíceis aqui. E veja, tempos difíceis que eu digo, não estou me referindo a um trabalho onde você recebe pouco, ou faltar alguma coisa em casa. O tempo difícil que eu estou me referindo aqui é a nossa espiritualidade, a nossa fé ser fustigada, testada, incomodada por outros, pelos inimigos do Senhor, pelos inimigos da fé. É fato que essas coisas, elas estão no nosso caminho, e o Senhor nos dá também essas coisas para que a gente aprenda com elas. Um trabalho, um emprego, um diagnóstico que a gente não esperava. Todavia não é sobre esses tempos difíceis que a palavra de Deus fala que teremos nos últimos dias. A palavra de Deus se refere a tempos difíceis no que diz respeito à nossa fé. A nossa fé diante do Senhor, a nossa perseverança diante do Senhor. Aquilo, querido, que nos tira os olhos de Deus e que por muitas vezes nos desvia do caminho. Essas são as coisas e as estratégias que o diabo usa para afastar você e a mim do Senhor. Portanto, eu quero deixar a palavra para você de que a perseverança dos santos, ela se dará até o último dia com o Senhor conduzindo os meus e os seus passos. Se nós morrermos ainda nesse período do milênio, esperaremos a segunda volta do Senhor no céu, mas até lá,
Eu e vocês somos chamados a perseverar no Senhor, a aguardar o Senhor, e como lemos aqui, a anunciar o seu evangelho a todo mundo. Nós não temos dúvida se o Senhor Jesus vai vencer ou não. Nós temos plena segurança e certeza. Mas ainda há uma batalha que é travada em nosso coração hoje, que é a batalha da santificação, que é a batalha da perseverança. Os nossos passos não podem ser dados em falso. O Senhor Jesus está nos conduzindo e Ele nos chama a perseverar. E a segunda coisa, querido, que eu quero deixar para você é: a Bíblia, ela nos dá dois destinos: céu ou inferno, num estado intermediário, ou novos céus, nova terra e lago de fogo na eternidade. O que difere para qual lado nós vamos é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. O que nos faz ir para um lado, o que nos faz ir para os novos céus e nova terra, querido, não é a sua boa obra, não é a sua obediência, não é você fazer tudo certinho ou se esforçar para isso, mas é a fé em Cristo Jesus. Sabe a condenação eterna que o Senhor aqui narra e diz que o diabo vai ser enviado, assim como os seus aliados? Essa foi a condenação eterna que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário. Essa condenação eterna por causa do meu e do seu pecado foi exatamente o que o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Por isso, querido, Jesus, ao conversar com Deus, com seu Pai, no Getsemane, ele chora lágrimas de sangue. Quando ele pede: Senhor, afasta de mim esse cálice. E a palavra de Deus nos diz que esse cálice era exatamente o cálice da ira de Deus. O Senhor Jesus se achega até o Pai para dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor Jesus, que ele estava se referindo exatamente a esse período, ao momento onde na cruz do Calvário ele recebe sobre si toda a culpa, toda a condenação, tudo que o povo de Deus iria passar a eternidade sofrendo, o Senhor Jesus recebe no curto período de tempo. E é por esse motivo também que ele, quando é morto e ressuscita dos mortos, ele é coroado nos céus, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Só há um caminho para estarmos nos novos céus e na nova terra com o Senhor, que é em Cristo Jesus. Não há outro. Não há um jeitinho que a gente possa dar, não há uma obra que a gente possa fazer, não há uma passagem que a gente possa pagar. O que nos resta, querido, é colocar os nossos joelhos no chão, nos colocar diante desse Deus glorioso, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E então, estarmos tranquilos, estarmos em paz com Deus, para que no último dia, seja no céu, ou seja nos novos céus e nova terra, possamos viver com o Senhor eternamente. Vamos orar? Feche seus olhos.